As pessoas costumam criar uma identidade a partir do grupo que elas pertencem, sempre algo que vem de fora para dentro. E nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você como Jesus tratou esse tema de identidade. Por exemplo, quando ele era interrogado pelos fariseus ou pela própria população de Israel a respeito de quem ele era de fato, e ele dizia respostas do tipo: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí, meu irmão, eu queria que você refletisse sobre essa questão. Jesus poderia ter respondido que ele era o líder dos discípulos, ou ainda que ele era o filho de José e Maria, ou ainda que era da tribo de descendência de tal. Mas, na verdade, Jesus ele não cria identificação com nada exterior. Ele simplesmente se apresenta como eu sou, ou seja, ele diz para as pessoas que ele é aquilo que ele é. E isso nos faz lembrar uma passagem em que Moisés, quando é chamado por Deus para então trazer libertação para Israel, ele então faz a pergunta: mas como é que eu vou dizer para o povo de Israel que no caso ali eu estou sendo enviado para libertar eles? Eu vou falar que quem me enviou. E é muito interessante a resposta que o nosso Pai Celestial dá para Moisés. Ele diz assim: diz para eles que eu sou aquilo que eu sou. E Moisés poderia ter ficado na expectativa: ele é parecido com um boi, ele é um tipo de guerreiro, ele é um tipo de líder da sociedade. Não. Deus se apresenta como sendo que ele é aquilo que ele é. Então, na verdade, ele nem se apresenta como um tipo de Deus, porque isso associaria ele a outros deuses pagãos. Ele simplesmente diz que ele é o eu sou, porque ele é aquilo que é. E olha que interessante essa questão sobre identidade, porque muitas pessoas costumam fazer a tradução literal desse texto e encontram nessa palavra, ou nessa combinação de palavras eu sou, por exemplo, o nome de Yahvé ou Jeová e assim por diante. E as pessoas se apegam à transliteração desse nome e não no conceito, na espiritualidade que existe embutida nesse conceito. Quer dizer, as pessoas se preocupam em analisar simplesmente as letrinhas que compõem um tetragrama, que vê então uma possibilidade de pronúncia que é Jeová ou Jeová, alguma coisa assim. E elas perdem a essência do que Deus estava dizendo, por exemplo, a Moisés, ou da essência do que Jesus está nos querendo dizer hoje a respeito de identidade. E se de fato nós fomos criados à imagem e semelhança dele, até que ponto não deveríamos nos preocupar em evoluirmos espiritualmente para que possamos uns aos outros poder dar a mesma resposta? Quer dizer, ao invés de me perguntarem quem eu sou, ao invés de eu falar que eu coordeno aqui o espaço do Open Maker, ou que eu falar que eu sou professor de física, ou ainda falar que eu sou casado com a Patrícia, ou que eu tenho 3 filhos, a gente, ao invés de se identificar com coisas desse mundo, que time de futebol eu torço, ou que empresa eu trabalho, qual formação eu tive, ou o que os meus pais esperam que eu diga, ao invés disso, por que a gente não pode simplesmente evoluir para poder responder uns aos outros com a pergunta sobre quem você é? Simplesmente assim: eu sou aquilo que eu sou. Isso pode parecer esquisito para você, porque talvez na sua cabeça disseram que você tem que dizer para as pessoas que você é cristão, ou que você tem alguma identidade com alguma placa religiosa ou algum grupo que tem seu confessionário sobre diversas regras, que adora ou que serve a livros sagrados. Mas, na verdade, até que ponto não deveríamos evoluir disso tudo para simplesmente nos contentar em sermos aquilo que nós somos? Que no fundo, tudo se passa como se nós pudéssemos ser simplesmente aquilo pelo qual nós fomos criados em espírito. Quer dizer, não importa a identidade exterior que a gente tenha, os rótulos que as pessoas colocam sobre nós, se de fato eu tenho ascendência oriental, se é japonesa, chinesa, coreana ou ainda brasileira, não importa quanto eu tenho de altura, não importa quanto eu peso, não importa quantas calorias eu tenho a mais para me adequar a um padrão de gordura corporal,
Não importa se eu penteei o cabelo, não importa se eu tenho formação, não importa se eu consegui concluir um curso de graduação. O que importa, na verdade, é se conseguimos encontrar uma identidade com aquilo que está dentro de nós. E perceba como isso está alinhado com o que Jesus nos ensinou, porque ele passou de cidade em cidade e chamou os seus discípulos a fazer a mesma coisa, anunciando o reino celestial. Um reino celestial que todos poderiam ter acesso e que tinha chegado a todos eles. Um reino que, na verdade, não pertencia a Israel do ponto de vista político, mas sim aquele Israel que existe dentro de nós, aquela Jerusalém celestial que existe dentro de nós. Então, esse chamado para um olhar para dentro de si mesmo é o que Jesus quis dizer com o fato do reino de Deus. Não está aqui e nem ali. Na verdade, ele está dentro de nós. Então, Jesus chama a gente a poder encontrar a nossa identidade nesse reino celestial que habita dentro de nós. Isso não tem nada a ver com as religiões que as pessoas têm criado por aí, isso não tem nada a ver com os livros sagrados que elas disseram que você tem que ler e obedecer cegamente. Isso tem a ver com verdades que foram colocadas dentro da sua própria consciência, dentro do seu interior, e talvez devêssemos resgatar esse reino, buscar esse reino que já existe dentro de você, dentro de mim, e continuarmos compartilhando essa mensagem a respeito de que chegou um reino celestial para todas as outras pessoas que também têm carecido de identificação, porque estão perdidas nesse mar de plaquinhas de igreja que precisam estar, ou ainda siglas de sexualidade que precisam se definir, e na verdade a nossa definição sobre o que a gente é não tem nada a ver com essas coisas exteriores. E se você curtiu assuntos como esse, gostaria de refletir mais a respeito desse assunto de identidade, então dá uma olhadinha nesse outro vídeo que eu já gravei a respeito desse assunto, e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!